Fala, rapaziada geraldina e alvinegra, aqui quem fala é Tefinho Nosso, o Tefogo, e fazer esse jogo aqui com um pouco de atraso, um pós-jogo. Eu aguardei alguns jogos da rodada, né, para fazer esse pós-jogo, a derrota do Botafogo em casa pro Cruzeiro. Mas antes de mais nada, venho convocar vocês aqui. Toda terça-feira tem Geraldinos de Arena, que são os 4 clubes do Rio de Janeiro. Segunda-feira tem Soflá Geraldinos, né? Quarta-feira, Resenha dos Escolhidos. E quinta-feira, Geraldinos de Malta. Então vem com o Geraldinos de Arena, que quase todo dia tem live para vocês, né? Vamos falar um pouco sobre esse jogo, né? Foi um jogo bem atípico, né? O Arthur Jorge, né, ele até negou, né, posteriormente, falando que não existe reserva no Botafogo, que não existe rodízio, não existe time misto, mas nitidamente foi um Botafogo muito abaixo, e gravem essa parte que eu falei, que o Botafogo foi abaixo, né, contra um Cruzeiro que praticamente não errou, né, quase que, por exemplo, foram 5 finalizações no gol, né, por parte do Cruzeiro, 3 gols do Cruzeiro, né, o do Botafogo foi o dobro, e a bola não entrou, né? Então, só correndo um pouco, né, indo em direção a esse fato, o Botafogo, por incrível que pareça, se você for ver os números, o Botafogo dominou o Cruzeiro, né? Só deu Botafogo e tal. Quem viu a partida sabe que não foi muito dessa forma, mas posse de bola, chutes a gol, todos os... Se você for ver o esquema de scout, né, se for ver a análise mesmo dos números, né, ver tudo que é o que foi a partida, o Botafogo fez muito mais que o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro foi efetivo. E também a gente tem que pontuar algumas situações, né, dessa partida, e principalmente dos jogadores do Botafogo, né? O Lucas Halter não dá mais, tá? Acho que todos vão concordar comigo sobre esse fato, né? O Lucas Halter parece sempre, quando é exigido, ele entra abaixo, parece estar dormindo, está em outro mundo, outro planeta, né? Muito lento, né? O raciocínio do Lucas Halter, pelo menos nessa partida ele se mostrou muito lento. E olha que ele estava evoluindo, né? Mas parece que voltou a mesma coisa, parece só uma sequência de jogos, né? E alguém que corrija os erros dele, né, que aí se resolve, o Lucas Halter começa a jogar minimamente bem. Mas não dá mais. O Botafogo precisa investir, né? O técnico precisa investir num zagueiro de ponta, né, para fazer a dupla, seja com o Baixo, seja com o Barbosa, porque o Halter não tem mais condições de atuar com a camisa do Botafogo, né? Muito foi comentado também sobre a questão do lateral direito, né? Nos últimos jogos o Damian Soares foi muito bem, só que é aquela questão, né? A gente não pode simplesmente analisar por um fator de alguns jogos e uma partida ele vai abaixo. Só que o Botafogo não pode contar somente com o Lucas Halter e o Lucas Halter, perdão, com o Damian Soares e com o Matheus Ponte, né? A chegada do Vajanides é importante para elenco, né? Para ter essa rotatividade quando o Damian Soares não vai bem, o Vajanides, que é superior ao Matheus Ponte, pelo menos é o que mostra aí, né, os vídeos e etc, comentários da imprensa grega também. É um jogador acima da média, é um ótimo lateral direito. Se for concretizado mesmo, vai ser apresentado, se não me engano, essa semana, né? Mas é importante ter esse jogador pro elenco. Outro detalhe também importante, a gente tem que também reforçar, né? Tiquinho e Igor Jesus juntos não dá muito certo, porque o Tiquinho volta para buscar o jogo, principalmente nessa formação que o Arthur Jorge, e ele aprendeu, né, com esse erro dessa derrota em casa, né? Porque o Tiquinho, ele gosta muito de voltar para distribuir o jogo, né? E quando você coloca o Romero, né, em campo, o Romero tem a tendência a tentar infiltrar por dentro, né? Ele, por mais que jogue improvisado como ponta direita, ele gosta de jogar por dentro. Ele sempre carrega a bola por dentro e o Tiquinho acaba ficando fora de posição, né? Acaba ficando a ver navios, não é tão importante como normalmente é. E isso muito se deve ao fato do Igor Jesus já estar lá na frente, né? O Igor Jesus também é um ótimo jogador, mas os dois juntos vai ser difícil nesse esquema tático, né? Talvez se não entrasse com o Romero, entrasse, no caso, com 3 volantes, com o Savarino flutuando, poderia, né, render melhor, né? Mas, de toda forma, é uma opinião,
Não digo que é a certeza absoluta, é apenas uma opinião. Mas garanto que tem muitos botafoguenses que concordam com isso também. E ouvi muitos comentários sobre o John não agarrou, foi mal e tal. Sempre cai na conta do goleiro. Né? 3 gols, né, em casa e tal, acaba caindo na conta do goleiro. Só que, na minha opinião, o John, por mais que não foi o John de outros jogos, né, foi muito se deu pela, digamos, a zaga do Botafogo na partida contra o Cruzeiro esteve a ver navios, esteve totalmente fora de sintonia, né, muito pelo Halter. O lado direito do Botafogo estava um Deus nos acuda, tanto o Halter como o Damian Soares, muito abaixo, Damian Soares muito abaixo e o Halter mais do mesmo. Né? Então, assim, é um jogo para esquecer, tá? É um aprendizado absurdo, né, para o Arthur Jorge. Gostaria de lembrar também a todos que queiram falar, mas voltou, o Botafogo vai começar, o elefante vai cair da árvore e tal. Eu vou só fazer um paralelo, né, para que vocês fiquem com isso um pouco na cabeça também. O Cruzeiro que venceu o Botafogo fora de casa é um Cruzeiro em formação. Não tem o melhor elenco, longe de ser o melhor elenco do futebol brasileiro, mas é um elenco em formação. O Cruzeiro que venceu fora de casa o Botafogo tá mais para o Botafogo do ano passado, que liderou o primeiro turno e depois desandou, do que o Botafogo está para o Botafogo do ano passado. O Botafogo melhorou o elenco, o Botafogo tem um treinador que tem muita força dentro do vestiário, sabe o que faz. Né? Essa foi uma derrota que leva muito mais para aprendizado do que uma queda brusca de rendimento. Como eu falei, o Botafogo, em números, em todos os aspectos, dominou o jogo, só que a bola não entrou devido à brilhante atuação do goleiro Cássio. Tá? Não digo só a zaga do Cruzeiro também foi muito bem, mas o goleiro Cássio, pelo amor de Deus, né? Agarrou demais. A bola era para ter entrado. Se fosse fazer o comparativo de bolas que teriam entrado, o Botafogo teria goleado o Cruzeiro. Né? Se não fosse a zaga do Botafogo também. Mas, de toda forma, né, eu coloco isso para vocês, tá? O Cruzeiro está em formação. Esse Cruzeiro que voou, quem não voou, contra o Botafogo, tá mais pro Botafogo do ano passado, porque vai chegar uma hora que o elenco não vai desenvolver tanto. E vai começar a cair de produção. Né? Tanto que, mais uma vez, e só para finalizar o vídeo que senão vai ficar muito longo, né, eu critico muito o PVC. O PVC era um dos grandes ídolos no jornalismo, mas ele, nos últimos anos, ele tem deixado a desejar algumas opiniões, mas ele falou uma coisa interessantíssima. Né? Nessa rodada, Botafogo e Palmeiras perderam em casa. O Palmeiras perdeu pro Vitória. Vitória não é candidato a nada no Brasileiro. Né? Pode ser uma surpresa, talvez. O Botafogo perdeu pro Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe com dinheiro, que está montando um elenco mais capacitado, ou seja, a derrota para o Botafogo foi mais compreensível do que a derrota do Palmeiras. Né? O Palmeiras já é um time estabilizado, que todos falam que é o melhor elenco do Brasil, multimilionário pela tia Carminha. Né? Então, assim, para evitar um pouco esse oba-oba falando que o Botafogo desandou, todo mundo vai adorar falar isso, não desandou. Garanto que Arthur Jorge vai tomar esse jogo como aprendizado, que ele é assim, não é porque eu estou inventando, ele é assim. E quem conhece futebol e sabe alguma coisa do que está acontecendo no Botafogo, entende que ele vai mudar o Botafogo depois dessa derrota. É um divisor de águas, principalmente para a questão dos reforços. Né? O Botafogo, garanto, o Texas vai entender que é necessário que se volte os olhos para reforços para a defesa. Então é isso, galera. Teremos nessa segunda-feira só Fla Geraldinos. Terça-feira, Geraldinos de Arena, com tudo sobre Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Na quarta-feira, Resenha dos Escolhidos. Quinta-feira, Geraldinos de Malta. E é isso, galera. Se inscrevam no canal, curta nosso conteúdo, tanto os vídeos quanto as lives. Né? Isso é muito importante. Participe do chat, deixe seu comentário aqui, que é muito legal pra gente. Valeu, galera. Contamos com a presença de todos vocês em tudo que nós fizermos. Tamo junto. Fogo!